Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria, a graça e a paz na sua casa. Programa Vida e Saúde, aqui da nossa rede Século XXI. Queremos você conosco, sempre com qualidade de vida. Vivendo bem, vivendo melhor. E sempre nos esforçamos para trazer belos profissionais aqui para a nossa rede Século XXI. No programa de hoje temos o Dr. Agrício Crespo, ele que é otorrinolaringologista. Iremos falar sobre garganta e voz. É isso mesmo, garganta e voz. Queremos convidá-lo que você faça parte do nosso programa. Ligue aqui para nós, ligue para o nosso programa, participe 019 3871 9620. As meninas do call center estão lá para ouvir o seu pedido, para anotar as suas dúvidas e para que você possa cada vez mais ter vida e saúde. Quero mandar meu abraço ao Frei Rinaldo Stecanella, que hoje eu excepcionalmente estou substituindo. Próxima semana, Frei Rinaldo de volta. Frei Rinaldo, um grande abraço ao senhor e quero convidar você a participar, a aprender e a viver cada vez mais com saúde. Portanto, olha a matéria que a nossa equipe preparou para a abertura do programa. Veja só. Rubens usa a voz como ferramenta de trabalho. O consultor empresarial dá palestras e treinamentos diariamente e chega a falar durante 8 horas seguidas. Por conta do uso excessivo da voz, o palestrante levou um susto ao perceber que um dia acordou rouco. Desde que eu comecei nessa profissão, eu morria de medo de ter calo vocal, que a gente ouve dizer, ter calo vocal, ficar sem voz, ter problemas. Até que por conta de um resfriado, de um pequeno resfriado, coisa simples, e eu amanheci o domingo com pouquíssima voz. A fonoaudióloga acompanhou o tratamento de Rubens, que foi diagnosticado com a disfonia, distúrbio da voz caracterizado pela dificuldade na fala. O tratamento foi realizado na base de exercícios para fortalecer as pregas vocais. Existem pacientes que só com a fonoterapia já vão ficar totalmente reabilitados, porque é o que a gente chama de alteração funcional, que seria o quê? Alteração do funcionamento. Então a gente consegue resgatar um funcionamento adequado da prega vocal. E é na garganta em que se localizam as estruturas responsáveis pela emissão da voz. A voz acontece exatamente a partir das pregas vocais. Então a gente diz que aqui é toda a fonte vocal. Então as pregas vocais, elas estão aqui paralelas ao chão e quando eu falo, elas vão fazer aqui, ó. Eu respiro, elas abrem e eu falo, elas vão se fechando. Para Ana Lúcia, a garganta e todas as estruturas relacionadas à voz são instrumentos fundamentais para todos, não só para aqueles que trabalham com a comunicação. As pessoas não sabem o poder da voz na comunicação. As possibilidades de uso da voz são infinitas e eu acho que a gente explora muito pouco isso no decorrer da vida. Então eu penso que praticar a voz, observar os resultados diante de uma situação diferente vale muito. Aqui de volta, Vida e Saúde. Dr. Agrício Crespo, muito obrigado por o senhor ter atendido nosso convite, estar aqui e hoje falar sobre garganta e voz. Muito obrigado, Júnior. Quem agradece sou eu, essa oportunidade de dividir um pouco, que a gente sabe aqui com essa população que sempre precisa de algum conhecimento a mais sobre esse assunto. E nós acabamos de ver a matéria que deu abertura ao programa Vida e Saúde. Você, telespectador de todo o Brasil, quero convidá-lo a participar conosco através do nosso e-mail vidaesaude@rs21.com.br. Liga para cá, envia seu e-mail, participa. Doutor, voz. O senhor viu o palestrante ali, palestrante que de repente ficou sem a voz. E hoje a voz é fundamental para a grande maioria dos trabalhadores do Brasil, para professores, enfim, todos utilizam essa ferramenta de comunicação. Cuidados com a garganta e com a voz. Júnior, voz é uma situação interessante porque as pessoas recebem isso de graça e não dão o devido valor até que passem por uma situação onde sua voz fica fragilizada. E a voz é muito mais do que só um instrumento de trabalho, né? A gente sabe que a voz é um instrumento que identifica a pessoa que fala. Eu sempre digo assim, se eu te mostrar a sua impressão digital, você não reconhece a sua impressão digital como sua.
e muito menos a das outras pessoas. Então, nem a sua impressão digital é tão importante para identificar como a sua própria voz. Ao passo que você tem um amigo que você não vê há 20 anos, aquela pessoa pega o telefone, fala o seu nome e imediatamente a voz traz a personalidade dela, toda a sua memória. Então, a voz tem essa capacidade, né, de resumir a pessoa como um todo. Então, quando esse instrumento de comunicação fica abalado, então a própria caracterização do indivíduo fica comprometida. Então, por isso que a voz é uma coisa tão importante. E aqui, a doutora Ana Lúcia, que participou também do nosso vídeo, outra profissional, o senhor aqui, o senhor falou que nós não damos o devido cuidado à voz. As pessoas até monitoram mais aí triglicérides, tantas coisas, questão de colesterol, mas a voz não tem esse cuidado devido, aparentemente. Com certeza muitos cuidam, mas qual o cuidado? O que o senhor passa já para as pessoas que estão ligando a televisão, no Vida e Saúde, garganta e voz? Eu já estou direto com a voz. Veja bem, desde 1999 nós coordenamos algumas campanhas, né, que são feitas no Brasil todo para tentar conscientizar a população da importância dos cuidados com a voz. E nós temos um slogan para isso. Esse slogan foi feito pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que é assim: afine a sua saúde, cuide da sua voz. Porque a voz, ela é um indicador de saúde. E ela está no conjunto do equilíbrio. Se você prestar atenção na voz de uma pessoa, e as pessoas especializadas nisso fazem isso, você é capaz de perceber se aquela pessoa está alegre, se ela está triste, se ela está deprimida, se ela está eufórica. Até os detectores de mentira usam muito a voz como instrumento de avaliação. Então, a voz ela é muito sensível a todas as variações que o indivíduo possa ter. A voz do depressivo, ela é diferente da pessoa que está com a depressão? Com certeza absoluta. A voz da pessoa que ela está com uma grave enfermidade, ela fica, às vezes, um pouco mais fraca, difícil de ser até de você ouvir. O depressivo, ele tende a falar baixo, ele fala para dentro, ele fala devagar, né? Uma pessoa eufórica, ela dá uma velocidade à fala. A pessoa, quando ela está nervosa, ela muda. Mas nada disso vai comprometer a saúde. Isso aí são indicadores, né, da saúde. Mas o indivíduo que tem uma voz que fique rouca, que não era antes, que às vezes a pessoa é rouca desde criança, ela pode ter um probleminha de nascimento, e isso faz a voz dela ficar rouca. Mas uma pessoa que tem uma voz boa, e essa voz se torna rouca por um tempo superior a 10, 15 dias, isso é um fortíssimo indicador de que alguma coisa esteja muito errada na saúde dela. Então, a rouquidão que o senhor acabou de colocar, de 10 a 15 dias. Sem dúvida. Uma rouquidão que dure mais que isso, ela inspira cuidados. Veja bem, você já me perguntou umas 3 vezes os cuidados, eu estou dando volta, e aí não respondi a sua pergunta. Mas há uma razão para isso. A rouquidão e rouquidão. Né? O indivíduo que vai ver uma partida de futebol, né? Ou que vai para uma festa à noite e fala muito alto, aquela multidão falando alto, uma banda tocando, e ele tem que fazer uma competição com aquele som todo, é normal que essa pessoa no dia seguinte fique rouca, porque a corda vocal incha pelo esforço que ele faz. E o inchar da corda vocal faz com que ela fique rouca, a voz fica rouca. Porém, no dia seguinte, tudo volta ao normal. É a mesma situação que um indivíduo que tenha, por exemplo, um resfriado, uma laringite, uma infecção na garganta, e que pode ficar rouco aí uma semana, até perder a voz. Mas passada aquela condição da coriza, da obstrução nasal, da dor de garganta, a voz vai voltar ao normal. Mas nós temos um tipo de gente que a voz fica permanentemente rouca. Esse precisa procurar o médico imediatamente. Nós temos um exemplo que não pode ser esquecido recentemente, que foi o nosso ex-presidente da República. E nós vimos no que deu essa rouquidão não tratada.